Olá, meu irmão, minha irmã. Este é o nosso Papo Sério e hoje nós queremos conversar sobre um assunto muito importante para nós: os falsos profetas. O que a Bíblia nos ensina a respeito dos falsos profetas? Então, acompanhe conosco o nosso programa de hoje, o nosso vídeo de hoje, no nosso Papo Sério. A Bíblia toda, ela fala muito, de forma bem abrangente a respeito deste ensino, a respeito dessa questão dos falsos profetas. Não é algo simplesmente passageiro ou alguma coisa incomum, esse termo nas Escrituras. Nós temos diversas passagens na Bíblia que tratam a respeito deste assunto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas o que são os falsos profetas? O que eles faziam, né? Qual que era a prática deles para que as Escrituras, então, sempre venham a nos alertar, a falar a respeito destes homens e mulheres? Bem, no Antigo Testamento, os falsos profetas eram os homens que proferiam mensagens que não eram vindas diretamente de Deus, mas eram mensagens mentirosas que eram contrárias à vontade daquilo que Deus tinha revelado aos seus santos profetas. Nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 18, dos versículos 20 a 22, uma clara advertência que Deus dá ao povo de Israel contra esses falsos profetas. Ele vai dizer bem assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. Ou seja, mas talvez vocês perguntem, como saberemos se uma mensagem que não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então, logo ali, bem no começo da história do povo de Israel, Deus já alertou com relação a esses homens que se levantavam no meio do povo dele para falar alguma mensagem, trazer alguma mensagem que não era procedente, que não batia com aquilo que Deus estava revelando a Moisés, que Deus não havia revelado aos seus santos profetas oficiais. Deus se manifestava diretamente a ele, trazendo no Antigo Testamento, trazendo oráculos, revelando a sua vontade para o povo, chamando o povo para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Mas existiam sempre aqueles que traziam palavras contrárias, palavras que que tinham foco ali em exaltar a si mesmo, ou então para fazer com que o rei fosse, de alguma maneira, ali exaltado, ou governante, ou um determinado líder. Os falsos profetas eram bem constantes ali naquele momento do povo de Israel no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós vemos também várias passagens. Nós podemos selecionar ali quase que 10 passagens, se a gente pode dizer assim, um mínimo, falando a respeito deste assunto. E o próprio Senhor Jesus Cristo expressou ali, falou com relação a estes falsos profetas que estavam no meio do povo. Em Mateus capítulo 7, dos versículos 15 a 20, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Então, não só no Antigo Testamento, ali no meio do povo de Deus, no povo de Israel, existiam os falsos profetas, mas também no Novo Testamento. Mas quem eram eles? Como eu disse, eram homens que sempre proclamavam, se diziam profeta de Deus, trazer uma mensagem de Deus, mas que não tinham nada a ver com Deus. Então, a mensagem das Escrituras era para sempre pôr à prova estes homens, não apenas por aquilo que eles falavam, mas da forma como eles viviam,
nos atentando com o fruto, né, para o fruto que eles produziam ali dentro do arraial cristão, dentro da comunidade cristã. Então, eu selecionei aqui alguns pontos para trabalhar com vocês, né, para conhecermos características desses falsos profetas que existiam nos tempos bíblicos e existem até os dias de hoje, e o que nós devemos fazer para lidar com eles hoje. Bem, uma das características dos falsos profetas, como nós vimos, então, é que eles espalham mentiras. Eles falam aquilo que Deus não revelou. No Antigo Testamento, Deus não havia se manifestado a eles. Se eles receberam ali alguma manifestação extraordinária que não procedia do Senhor, era de algum espírito enganador, né, que vinha e transmitia uma mensagem para eles e eles falavam ao povo. Jeremias teve um grande embate com esses falsos profetas, porque Jeremias trazia ali uma palavra para o povo de Israel, dizendo que o povo iria ser levado como para o cativeiro da Babilônia, que não adiantaria nada eles chorarem naquele momento, porque Deus já havia determinado isso. Mas havia uns falsos profetas que diziam, não, está tudo em paz, está tudo em segurança, Deus não vai permitir que essas coisas aconteçam. Ou seja, homens que falavam contra aquilo que Deus já havia revelado por meio de seu profeta, né, que era o profeta oficial, o profeta real, que Deus havia levantado ali, que era o profeta Jeremias. Então, eles sempre espalham mentiras, eles falam apenas aquilo que procede do seu próprio coração e não de acordo com aquilo que Deus revelou na santa palavra dele, nas Escrituras. Então, essa é uma das características que nós vemos também. Outra característica que nós podemos ver dos falsos profetas, Paulo vai alertar bem isso em Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, é que eles causam divisões. Eles sempre causam divisões entre o povo de Deus, causavam divisões na igreja. Paulo dá a seguinte recomendação: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, a seus próprios interesses. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Ou seja, são pessoas que vêm causar divisão, vêm dividir a igreja, vêm trazer outro ensino, não aquilo que estava de acordo com o que os profetas do Antigo Testamento ensinaram e de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos trouxeram a respeito de Cristo. Então, causam sempre divisão, racha nas igrejas. Eles vêm ensinar trazer uma doutrina que não procede das Escrituras, que é a palavra de Deus, que é a revelação do Senhor. Então, é uma das outras características que nós podemos trazer aqui dos falsos profetas. Uma terceira característica é que eles fazem tudo para o seu próprio louvor, para serem louvados pelos homens, né? Eles querem ali os primeiros lugares, eles querem ser reconhecidos como pessoas sábias, como pessoas que têm palavra de sabedoria, ganhar o público, induzir o público para que foque-se, né, os holofotes sempre estejam focados na sua pessoa, no que ele faz, no que ele está fazendo, no que ele está revelando, no que ele está mostrando, no conhecimento que ele tem, nos milagres que eles podem fazer, vamos dizer aqui sim, supostamente. Ou seja, não está exaltando a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele ditado assim, vai na igreja tal que lá tem um profeta que faz milagres e curas. Você vai falar daquele fulano, eu vou na igreja do fulano lá e eu vou ficar livre da minha enfermidade. Ou seja, você sempre coloca em destaque a pessoa, aquela pessoa, e ela acaba então enganando os ingênuos, ela acaba enganando, manipulando a boa vontade das pessoas, a fé das pessoas muitas vezes. Então essa é uma das características do falso profeta. E por fim, esses não têm aí o Espírito de Cristo. Eles não têm, por não exaltarem Jesus Cristo, por não reconhecerem muitas vezes que Cristo é o Senhor de todas as coisas, por não andarem de acordo com a palavra de Deus, então eles não possuem ali o Espírito de Cristo.
O apóstolo João nos ensina também ali na sua primeira carta, no capítulo 4, do versículo 1, dizendo: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo. Ou seja, aquele profeta que é verdadeiro, ele sempre vai falar de acordo com a palavra de Deus. Então aqui eu deixo para vocês 2 recomendações que a Bíblia nos traz, né, a respeito deste assunto, a respeito destes falsos profetas. 2 advertências. A primeira dela, cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos ouvir os pregadores bíblicos falar com bastante ênfase nesse assunto. Por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, vai dizer: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes induzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. O apóstolo Pedro, já logo ali quase que no final do primeiro século, quando a igreja já estava ali caminhando, né, sendo perseguida, enfrentando forte perseguição, e já deixando ali, os apóstolos já estavam ali dando a sua vida, sendo martirizados, o apóstolo então ele recomenda aos irmãos para que tomem cuidado com esses falsos mestres. Eles não são apenas aqueles que dizem ter revelações, dizem ter sonhos e dizem trazer palavra do Senhor para a sua vida, falando com quem você se deve casar, com o que você deve fazer com relação à sua vida pessoal. São homens que vêm introduzindo secretamente heresias terríveis no meio do povo de Deus, de forma sutil. Eles estão no meio da cristandade, eles estão no meio do povo evangélico, então deve-se o quê? Então, tomar cuidado com eles. Nós precisamos estar com as nossas anteninhas ligadas, como dizia ali o Chapolin Colorado, né? Sempre percebendo o ensino que eles têm trazido secretamente. E como nós avaliamos isso? Nós podemos pôr à prova tudo aquilo que as pessoas falam. Não venham não caiam naquele jargão, não toqueis no ungido do Senhor, porque você não pode reprovar aquilo que um dito profeta diz. Meu querido, meu irmão, minha irmã, profeta verdadeiro hoje é aquele que fala a Escritura, que prega a Escritura da forma como Deus nos revelou através de Jesus Cristo, que traz a palavra de Deus, que consola, que exorta segundo a palavra de Deus, que está lá baseado nela. Se o que uma pessoa fala ou faz está completamente longe das Escrituras, então este é falso profeta. Se ela não professa que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é homem, que ele se encarnou, que ele ressuscitou, então não dê ouvidos a esses ensinamentos, porque são ensinamentos de falsos profetas. A Bíblia está clara, a Bíblia é clara com relação a estes ensinamentos, então cabe a você, a liderança da igreja, estar sempre atentos e a pôr à prova esses ensinamentos e a mandar embora. Se alguma pessoa do nosso meio começa a falar coisas que não procedem das Escrituras, qual é o nosso procedimento? Admoestá-la primeiramente para que ela deixe essa prática, trazê-la de volta para a verdade, mas se ela não se arrepender, manda embora. Manda embora da congregação, porque não é tolerável que mantenhamos no nosso meio aqueles que se dizem cristãos, aqueles que dizem que falam a respeito de Cristo, mas não falam de acordo com a verdade que Deus nos revelou. Nós poderíamos comentar muito mais a respeito destes assuntos, mas devido ao nosso tempo, nós estamos aqui um pouco limitados. Mas esse foi aí o nosso
papo sério de hoje sobre falsos profetas. Que você possa conhecer, crescer conhecer as Escrituras e crescer nelas para ter um verdadeiro conhecimento de quem Deus é e também sobre aqueles que realmente estão falando a verdade, proclamando a verdade e aqueles que não estão. Que Deus, então, o abençoe. E obrigado aí a oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês.